Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar abordando um tema aí bastante diferente, falando do UFC e sobre a visão aí que eu tenho um pouco do UFC, como ele dirige a organização como um todo, e quero ver se você concorda comigo, beleza? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sua inscrição, seu like é muito importante, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, há muito tempo que o UFC já deixou de ser, na minha percepção, na minha opinião, por mérito esportivo, né? E entenda bem, eu tô fazendo esse vídeo não é para criticar, não. Muito pelo contrário, eu até concordo que, especificamente, o UFC, eu acredito que o mérito esportivo fica em segundo plano. Para pensar e ver se você concorda comigo. Você tem uma companhia, você tem uma empresa midiaticamente muito famosa, muito grande, né? O UFC hoje é uma marca muito grande, muito rica, né? E toda empresa muito grande, famosa, rica, tem um nome a zelar. E no final das contas, pessoal, o UFC, ele não quer te entregar lutas, ele quer te entregar entretenimento. É aí que tá a chave do negócio. Porque você vê muitas pessoas da mídia especializada, crítica, né, especializada, torcedores, lutadores, muitas das vezes, e aí eu não tiro a razão, cobrando meritocracia, cobrando desportivamente falando, justiça na organização. E muitas das vezes não tem. Olhando pelo lado da companhia, olhando pelo lado da empresa, do business, faz todo sentido, pessoal. Para pensar. Lutadores russos aí, basicamente, é a grande polêmica, né? Eles têm a grande... Eles são taxados de não ser carismáticos, né? De não vender tanto, não fazer vamos ser sinceros, não fazer o business rolar, não fazer o business acontecer. Porque para analisar, Khabib, quando era campeão, quando ele se tornou campeão, ou melhor dizendo, vou voltar um ponto aqui, Khabib custou ir pro cinturão. Quem lembra a trajetória de Khabib aí pra disputar o cinturão, pessoal? Ele demorou demais para ser campeão do UFC, fazendo lutas e lutas e mais lutas. A exemplo de Ankalaev. Só que Ankalaev tem um contraponto e eu vou falar para vocês, porque o Ankalaev é um pouco diferente. Mas Khabib demorou demais para ele ir para disputa do cinturão. E logo quando ele disputou o cinturão, ele fez algumas lutas e aposentou. Ele não continuou. Mas outros caras conseguiu na frente dele ser campeão. Eu vou dar um exemplo aqui, mesmo que interino, Tony Ferguson foi campeão na frente dele. Então, só para você ter uma base. Olha quem foi campeão na frente de Khabib. Obviamente tem uma circunstância, tem um enredo na época, ele machucou e tal, mas mesmo assim, o cara já deveria ter ido pro cinturão há muito tempo. Mas por que ele não foi? Aí é a chave, aí é a grande questão. Outra pessoa que foi extremamente injustiçada no UFC, quem lembra de Demian Maia? Ele emplacou naquela época, antes dele ir para disputa do cinturão, 8 vitórias seguidas e não dava disputa do cinturão para ele. Eu lembro que existia na época aí a torcida, né? Aqui no Brasil, imprensa, torcida, mídia especializada, tava fazendo um apelo para ele ir logo para disputa do cinturão, porque o tempo para ele tava passando. Quem lembra dessa época aí, pessoal? Então não houve mérito ali, porque ele deveria ter ido há muito tempo. Ele foi retardado para ir para a disputa do cinturão. É lógico que na categoria de cima ele disputou o cinturão com o Anderson Silva, mas quando ele desceu, ele demorou muito, ele emplacou muitas vitórias seguidas e não foi. Por quê? Porque naquela época, pro UFC, ele não era um cara tão midiático, não vendia tanto. Outra pessoa, outros lutadores que têm caminhos abreviados. Se você vê Conor McGregor, lógico que ele entregava, não é o mérito dele entregar ou não, porque tem as exceções das regras, né? Tem as exceções, tem os caras que são muito midiáticos, mas que entregam. Conor McGregor entrega muito. Hoje, Ilia Topuria entrega, Alex Poatan entrega. Naquela época, José Aldo entregava muito, Anderson Silva nem se fala. Então, além de os caras serem extremamente midiáticos, entregava. Quando esses caras começaram a aposentar ou perder o hype, vamos dizer assim, muitos não perderam o hype, né? Mas começou a não entregar, José Aldo começou a
a cair. Anderson Silva depois que perdeu o cinturão. Khabib depois que aposentou. O UFC ficou muito tempo sem aquele grande lutador. Conor McGregor, quando começou a cair também, entrar em polêmica. O UFC ficou aquele período ali sem, vamos dizer assim, uma grande estrela que podia colocar o nome da companhia nas costas e, cara, aquele cara ali, vamos parar pra assistir. Aí veio Poatan, o efeito Poatan e tal. A moral. O UFC sempre, pessoal, priorizou a grande estrela, o grande marketing, né? Vamos dizer assim, o marketing em si, não a meritocracia. O mérito do lutador, fazer o esforço desportivamente falando e lutar. A via de regra, eu falei de Ankalaev. Ankalaev, a galera fala muito que ele demorou muito para ir pro título. O empresário dele deu uma entrevista aí falando que já era para ele ter sido campeão há 3 anos. Só que todo mundo esquece 2 fatores de Ankalaev. Ele disputou o cinturão com o Blachowicz e empatou. E depois ele não disputou mais. E aí vem de encontro que eu tô falando. O UFC quer caras que vendem. Olha para você ter uma noção. Ele é o campeão atual dos meios pesados. Tirando as polêmicas dos twitters contra Poatan, aquela provocação toda, me fala qual ação, qual evento, onde ele foi fazer uma agenda pro UFC, vender a marca, representar o UFC pelo mundo. Provavelmente no país dele, sim, ele deve ser muito famoso, ele tem ali o seu público, mas mundialmente falando, você tinha um cara que é Poatan, que viajava o mundo inteiro, você tem Ankalaev, que de carisma não tem o que o UFC precisa, não tem nem falando uma coisa pejorativa, Ankalaev não é carismático, para o UFC como negócio. Hoje, por que vocês acham que eles acelerou tanto Poatan na época com a rivalidade de Adesanya e agora estão acelerando muito Ilia Topuria? Pela mídia, obviamente que esses caras entregam, mas para pensar pelo lado do marketing. Você acha, sinceramente, pelo mérito, Ilia Topuria deveria ter largado o cinturão de baixo e subido para tentar o de cima? Sendo que a categoria de cima tem diversos lutadores para disputar o cinturão. Pode fazer a categoria, vamos dizer, desportivamente falar, andar antes dele chegar. Antes dele ter pelo menos feito umas 5 defesas embaixo na categoria dele. Ele não lutou com um cara que poderia chegar perto, aproximar dele na categoria de baixo. Ele não lutou com o Jean Silva lá embaixo. A gente fala em Jean Silva porque ele tá no hype hoje. Mas podia ser qualquer outro lutador. Eu vou citar os brasileiros, que é mais fácil a gente citar os brasileiros, mas pode ser qualquer outro. Uma outra revanche com Volkanovski, porque esses lutadores, quando eles predominam muito tempo numa categoria, eles lutam, dá revanche pros caras, pega lutadores, faz o que John Jones fez, por isso que John Jones é o GOAT. Ele reinou nos meio pesados, ele deu revanches, pra Gustafsson. A primeira luta foi polêmica? Foi, eu acho que Gustafsson ganhou. Ele foi lá e fez uma revanche, ele tirou Gustafsson pra nada. Então ele consolidou. Ele teve... Se tem uma coisa que John Jones no meio pesado tem, é mérito esportivo. Aí, agregado ao marketing, que foi bom. Porém, quando ele foi pros pesos pesados, aí entrou o lado do business do UFC. Essa amarração toda pra fazer essa luta com Tom Aspinall e John Jones não querendo, foi puro marketing, não foi mérito desportivo. Ele ser campeão não é mérito esportivo. Não é mérito nenhum, porque ele já subiu para a categoria, pro cinturão, obviamente. Tudo bem, ele é o GOAT e tal, mas se você for ver pro mérito, por mais que a categoria dos pesos pesados é parada, não tem grandes nomes, ali tinha um ranking. Tem um ranking para quê? Tem um ranking para ser seguido. Então, pelo lado desportivo, você tem que seguir o ranking. Existe uma meritocracia, existe ali um padrão. Mas não, o UFC pega... Você acha que... Dana White dá entrevista falando assim que ele não gosta de fazer super lutas. Você acha que isso é verdade? Ele faz a expectativa crescer e depois ele anuncia a luta. Quando o Poatan perdeu para o Ankalaev, você acha que isso é... Eu tenho 100% de certeza, se o Poatan vence o Ankalaev, a luta a seguir ia ser John Jones e Poatan, pelo marketing, pelo apelo. Todo mundo queria ver naquele momento.
Então ele ia tentar esperar o momento certo, aí veio o balde de água fria. Pelo menos na minha percepção. Mas por quê? Porque ele ia gerar mais marketing pra luta, se acontecesse. Com John Jones e Tom Aspinall. Por que ele arrastou esse tempão todo e já não destituiu, já não teria destituído o cinturão de John Jones e fazer da categoria andar? Por quê? Porque ele queria fazer essa luta pelo marketing. Porque, esportivamente falando, nos pesos pesados, Tom Aspinall está muito à frente de John Jones. E essa é a realidade. Mas não, é a luta a ser feita. Agora tá circulando a ideia de John Jones lutar na Casa Branca. E provavelmente Dana White vai fazer essa luta. Se realmente acontecer, ele vai tentar colocar John Jones e Tom Aspinall. Por quê? Pelo marketing. Dito isso, eu acho que não tá errado. No final das contas, eu tô fazendo toda essa explanação para falar o seguinte. Não tá errado, porque no final das contas o UFC é um negócio. Então, aí eu digo para você, torcedor, principalmente o torcedor que fica muito revoltado com alguns casamentos de lutas, algumas injustiças que são feitas com lutadores, independente da nacionalidade. Não adianta a gente ficar, vamos dizer assim, decepcionado, aborrecido com os movimentos do UFC, casamentos de lutas, não lutas feitas que a gente queria pelo mérito, porque o UFC vai sempre pensar no show. Tudo se resume ao show. O show é o entretenimento. O UFC não vende mais lutas. Há muito tempo que já não vende luta. E já tem tempo já. É porque agora tá cada vez mais. Não vende lutas. Vende entretenimento. O que a galera quer ver. Entretenimento, não luta. Porque mérito esportivo, mérito. Muitas lutas e não deveriam ter sido feitas. Muitos lutadores e não deveriam ter sido campeões de duas categorias. Muitos lutadores campeões de duas categorias aí. Sem reinar. Sequer reinar. Igual o Anderson Silva nunca fez movimento de querer disputar, pelo menos que eu me lembre, de querer disputar um cinturão, porque ele reinou na categoria dele. Antigamente os caras reinavam, o John Jones reinou na categoria dele. Os pesos pesados não teve um domínio absoluto dos campeões, mas os caras ficavam lá entre eles, se degladiando entre eles, ali tinha um mérito esportivo, né? E hoje eles buscam tantas soluções para vender a luta, não ter o mérito esportivo. Então você que está cobrando mérito esportivo da organização do UFC, que eu acho que não está errado, né, obviamente, não vai ter, você não é uma cobrança sua inválida, porque não vai ter mérito esportivo no UFC hoje, ultimamente, se você vê todo o movimento que o UFC faz, inclusive com Ilitopuria, inclusive com Alex Poatan, que o UFC casou lutas com o Strike, porque aproveitou mérito de Ilitopuria e mérito de Alex Poatan. Aproveitou no que eles são melhores. O que o UFC aproveitou de Poatan? O Strike. Então colocou lutadores Strike pra ele. Obviamente, porque o mérito é de 100% Poatan, porque se ele perde, mesmo com Strikers, nada disso teria acontecido. Então ele teve o mérito de ir lá e vencer as lutas. O mérito é dele. O UFC casou o que era melhor pra ele como show. O que? Um cara nocauteador? Vamos colocar um cara que tem um estilo pra nocautear ou ser nocauteado. Vamos dizer assim. Ilitopuria. Tá furando a fila de todo mundo, porque é um cara que tá nocauteando todo mundo. Então ele tem um poder ali diferente, ele é um cara diferente. É lógico que esses caras têm o mérito, mas se pro lado do UFC, eles só estão vendo o show. Aí os caras entregam, mas outras lutas não. Então você pode numerar diversas lutas aí que não tem mérito esportivo, não tem. É puramente casamento. Pra show, igual o Justin Gaethje já pegou várias lutas. Chandler, meu Deus do céu, ele pega luta pelo show. Aquele cara não tem mérito muitas das vezes. Tem até um meme de Michael Chandler aí que ele perde os caras, aí tem o meme dele sofrendo nocaute dos caras. Ele vai lá, na outra luta perde um cara, tem um cara nocauteando ele ou finalizando ele. Então, não tem mérito. O cara eles querem de todo jeito entregar o show, entretenimento. E na minha opinião não tá errado, beleza, pessoal? Eu tô falando assim pra você que cobra muito o mérito ou justiça no esporte, especificamente o UFC, eu acho que você não vai ver. Pro entretenimento, eu acho show. Mas pro mérito esportivo, muito pouco, né? Não tá tendo. Olha o ranking do UFC. Pantoja não sobe no ranking. Pra que um cara mais estabelecido do que Alexandre Pantoja na sua categoria, e muito pelo contrário, o UFC traz lutadores de tenta fazer movimentos com Pantoja, lutadores de outros eventos para tentar destronar Pantoja, porque ao ver da UFC, Pantoja não é tão carismático assim. É até um debate que se existe aí. Agora vai colocar
Esqueci o nome do lutador que ganhou. Que tá vindo nocauteando todo mundo, tá com um hypezinho. Já vai colocar ele pra disputar o cinturão. No final das contas, é entretenimento. Concorda comigo? Discorda? Dê sua opinião sobre esse tema. É muito importante sua opinião. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. E espero vocês no próximo vídeo. Valeu!